E ele transforma o barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e dali ele ensina a multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro, especificamente diz: vai para o fundo e lance as redes para pescar. E Pedro respondeu: mas Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, eu sou pescador profissional agora, deduzindo, o mar não está para peixe, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular, as redes começam a se romper, aquele barco não retém o produto da pesca milagrosa, outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de um milagre comum, ou de um fato apenas extraordinário, humanamente falando, mas de um fato insólito, grandioso, ele se prostra diante de Jesus e diz: vai embora de mim, arreda-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: não temas, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro começa a seguir a Jesus. Ele vê os milagres de Jesus, ele escuta os ensinamentos de Jesus, até que Jesus está lá no extremo norte de Israel, em Cesaré Filipe, quando Jesus faz a enquete: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. E Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta absolutamente segura e certa. Mas Jesus disse para ele assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está em Mateus 16:18, talvez o texto mais importante das Escrituras nesse quesito, porque da correta interpretação dele depende o futuro do cristianismo. A grande questão, e já discutimos isso um pouco, é quem é essa pedra. Alguns acham que a pedra é Pedro, outros acham que a pedra é a declaração de Pedro, outros entendem, e nós acho que todos entramos nesse terceiro grupo, entendemos que Cristo é a pedra. E o texto nos aponta para isso. Pedro é apenas um fragmento de pedra, Petros, e Jesus é a Petra, a rocha que não se abala. O próprio Pedro entendeu que Jesus é a pedra, o apóstolo Paulo entendeu que Jesus é a pedra, e a igreja não está edificada sobre nenhum homem, mas sobre o próprio Cristo, o fundamento da igreja. Pois bem, a partir daquele momento, Jesus começa a falar para eles que deveria subir para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, ser crucificado para ressuscitar o terceiro dia. E é o próprio Pedro que afirmara agora há pouco que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, que vai repreender Jesus e dizer: Senhor, o Senhor pensa melhor, larga a mão desses pensamentos soturnos, doentios, o Senhor está meio depressivo, está falando em morte, o Senhor precisa viver, que é isso, para com isso. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Mas notem vocês que 6 dias depois, Jesus sobe para o monte da transfiguração. E ele convida quem para ir com ele? Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia que ali Jesus é transfigurado, o rosto de Jesus brilha como o sol, as vestes de Jesus resplandecem como a luz. E Pedro e João e Tiago estão dormindo, tomados de um grande sono. E eles estão ali vendo milagres, pisando um terreno extraordinário, mas eles não têm discernimento das coisas elementares. O primeiro discernimento que eles não têm, a centralidade da pessoa de Jesus. Porque quem estava lá? Moisés, Elias, em glória, conversando com Jesus. E Pedro disse assim: mestre, bom estamos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Ele está falando uma tolice, uma bobagem. Ele estava equiparando Jesus a Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens. E tanto é fato que quando eles abriram os olhos não tinha mais nem Moisés nem Elias, somente Jesus. Pois bem, eles não entenderam a centralidade da pessoa de Jesus. Em segundo lugar, eles não entenderam a centralidade da missão de Jesus. Porque quando Jesus desce do monte, lá tem um homem desesperado, um filho endemoniado. Os discípulos não puderam libertar o menino.
E o pai pede socorro a Jesus, e Jesus liberta o menino. E então, a Bíblia menciona que naquele momento Jesus, ao realizar o milagre, as pessoas começam a olhar para Jesus como alguém que é diferente, que opera milagres, que opera prodígios. E Jesus ordena eles para não contar nada para ninguém. E naquele momento, Jesus retrata para eles mais uma vez a necessidade de ser morto. E nesse sentido, eles tinham que entender que a principal missão de Jesus não era realizar milagres, não era libertar os cativos apenas do ponto de vista humano, mas era morrer na cruz, era ir para o Calvário, porque a cruz era exatamente o lugar onde eles teriam a sua libertação. A palavra que Lucas usa, capítulo 9, verso 31, no grego é a palavra partida. A sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego é a palavra êxodos, de onde vem a palavra portuguesa êxodo. E o que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. O que Jesus está dizendo com eles é que a libertação deles não seria através de milagres ou de coisas estupendas da terra, mas através da cruz, porque é na cruz que aconteceu a nossa libertação, foi na cruz que aconteceu o nosso êxodo. Mas diz a Bíblia lá em Lucas 9:45 que os discípulos não entenderam isso. Bom, a partir daí Jesus diz que precisa subir para Jerusalém. E a partir de Lucas 9, então, Jesus então começa a sua jornada para Jerusalém, já dizendo claramente que ele seria e subiria para ser morto, para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas. Quando Jesus sobe, diz a Bíblia, e as multidões estão esperando Jesus, que outra multidão acompanha Jesus. E ele desce o Monte das Oliveiras, ele atravessa o Vale do Cedron, ele começa a subir o Monte Moriá. Quando ele está entrando no templo, entrando na cidade de Jerusalém, diz a Bíblia que o povo canta e Jesus chora. E o termo grego lá é chorar convulsivamente. E por que Jesus chora? Porque Jesus disse que Jerusalém não aproveitou o tempo da sua oportunidade. A Jerusalém matou os profetas, os enviados de Deus. E Jesus sabia que ele também seria morto em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, logo depois, ele manda Pedro e João preparar um local para ele comer a Páscoa com eles. É a última Páscoa. Prepara o cenáculo que o próprio Jesus havia ensinado e dado todos os detalhes de como seria. Então, diz a Escritura, que a partir daí Jesus não fala mais para a multidão. Jesus só fala para os discípulos, para dentro, para eles. E o Evangelho de João dedica praticamente a metade do seu Evangelho só para essa cena final. Só para essa cena final. Então, ali Jesus lava os pés dos discípulos. Ali Jesus fala da sua segunda vinda. Ali Jesus fala do derramamento do Espírito Santo, o outro Consolador. Ali Jesus fala que ele vai, mas não vai deixar os seus discípulos órfãos. E ali acontece um fato muito curioso, porque quando eles estão à mesa, está à mesa, tem o cordeiro assado, tem o pão sem fermento, tem as ervas amargas, tem o vinho, tem uma bacia com água e uma toalha, porque vocês sabem que Jerusalém é uma região de deserto e as pessoas caminham, não eram sapatos fechados como os nossos, eram alpargatas de couro cru, os pés empoeirados, e não se assentava à mesa sem lavar os pés, porque as mesas não eram altas como as nossas, você enfia o pé debaixo da mesa e esconde os pés. Mas esse era o papel do escravo. Eles eram muito orgulhosos para isso. Então eles se assentaram à mesa sem lavar os pés e começam a discutir a mesa, quem deles era o maior, o mais importante, teria mais proeminência no reino. E Jesus se levanta da mesa, frustra os discípulos e choca os discípulos, quando ele mesmo pega a bacia e a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino o constrangimento, a vergonha. Quando Jesus chega na frente do Pedro, o Pedro reagiu: não, o senhor nunca vai me lavar os pés. Pedrão era... E Jesus respondeu para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele era 880, então o senhor lava os pés, o senhor lava a cabeça, o senhor lava as mãos, o senhor pode me dar um banho, então. Aí Jesus: não, Pedro, você já está limpo, todos aqui estão limpos, exceto um, se referindo a Judas Iscariotes, só precisa lavar os pés. Ou seja, todos eles já tinham passado pelo lavar regenerador do Espírito Santo, só faltava lavar os pés, porque mesmo aqueles que são regenerados precisam constantemente da purificação, da santificação. Naquela noite, foi a noite mais importante da história, porque Jesus vai fazer uma grande transição da velha aliança para a nova aliança. Ali
cessaria a morte dos cordeiros. Ali cessaria o derramamento de sangue de animais. Ali Jesus pega o pão e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Ali Jesus pega o cálice de vinho e diz: este vinho, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Tomai dele todos, fazei isso em memória de mim, até que eu retorne para vós. Ali Jesus estava fazendo a grande transição, dizendo: até aqui tudo isso era sombra, a partir de agora isso é realidade. Aqui se cumprem as profecias. E nesse momento então Jesus desmascara o Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que o Satanás entrou em Judas e ele saiu para entregar Jesus, porque lá, retornando um pouquinho, quando Jesus estava naquela ceia, na casa de Simão, Marta, Maria, Lázaro recém-ressuscitado, o Judas Iscariotes ficou muito aborrecido com Maria, porque derramou todo aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Eram quase meio litro de perfume, valia 300 denários. E a Bíblia retrata que é ali que ele é chamado de ladrão. Até então a situação dele estava no anonimato. Então ele sai desse jantar em Betânia, vai lá em Jerusalém e vende Jesus por 30 moedas de prata. Nesse momento então ele sai para liderar a turba que já está totalmente planejada, orquestrada para prender Jesus. E então diz a Bíblia que Jesus, tendo cantado um hino, desceu para o Monte das Oliveiras. Quando Jesus está descendo, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás nos requereu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. E Pedro, acho que deu uma raspada na garganta e disse: Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Agora estou parafraseando. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei que nos bastidores o clima está tenso. Eu sei que é uma orquestração para te matar. Eu acho que os meus pares aqui, os meus colegas, não têm tutano para aguentar essa pressão. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Conta comigo. Eu sou batuta. Acorda não rói do meu lado. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei a minha vida. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedrão se calou. Desceram o monte Moriá, atravessaram o vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde havia uma prensa de azeite, um local que Jesus costumava orar. E Jesus deixa 8 discípulos para trás, porque Judas não está mais entre eles. Pega Pedro, Tiago e João: vocês vêm comigo, vocês vêm comigo. Ali, quando Jesus estava só com os 3, ele abre o coração e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus larga os 3 ali, vai à frente e diz a Bíblia que ele se prostra. E Hebreus 5,7 diz que ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte. E ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora. E ele clama: Senhor, Pai, passe, se possível, passe-me este cálice sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. Quando ele se volta para os discípulos, eles estão dormindo. E Jesus volta a segunda vez e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras. Vem um anjo do céu e o consola. Volta para os seus discípulos, eles estão dormindo ali. Jesus volta para o 3º round de oração, e agora a luta é maior ainda, porque ele não apenas chora, ele molha o chão com suas lágrimas e com seu sangue. E diz a Bíblia que então Jesus se levanta. Não tem mais angústia, não tem mais pesar. Jesus está plenamente pronto, plenamente pronto. E ele vai lá e o Pedro está dormindo, ele dá uma balançada neles: ainda dormis e repousais? Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E o Pedro, meio atabalhoado, pegou a espada e já decepou a cabeça na orelha do Malco. E Jesus diz: pode guardar essa espada, Pedro. Você está entrando na batalha errada, com as armas erradas, com a intenção errada. E naquela noite Jesus foi preso. E Lucas relata: sabe por que ele foi preso? Não é porque sucumbiu ao poder de Roma, não é porque o Sinédrio que tentou contra ele e ele foi uma vítima indefesa. Ele não foi preso porque Judas o traiu ou porque Pedro negou. Ele disse: eu estou sendo preso porque chegou a hora das trevas. Aquela hora já estava agendada desde toda a eternidade. Diz a Escritura que Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote,
contratam testemunhas falsas para acusar Jesus. Pedro consegue entrar furtivamente lá na casa do sumo sacerdote. Ele está lá no pátio, esquentando-se na fogueira, quando passa uma criada, olha para ele, o identifica e diz, para ele assim, tu és um dos dele. E Pedro reagiu, não, eu não sei o que dizes. E o negou diante de todos. Aí ele sai aqui do pátio, vai lá para o alcandre, passa uma pessoa e olha, estou lembrado de você, você é um dos dele. E diz a Bíblia que ele agora não apenas nega, ele jura, eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho chegam algumas pessoas e dizem, esse sotaque notícia seu é indisfarçável, você é Galileu, você é um discípulo dele. E agora, ele não apenas jura, ele agora pragueja, ele blasfema, ele fala impropérios, dizendo que não conhece a Jesus. Nesse momento, Jesus olha para ele, o galo canta, ele desata a chorar, amargamente, sai dali chutando as pedras no meio dos olivais e vai para casa e alaga o seu leito com as suas lágrimas. Naquela noite, Jesus foi cuspido e esbordoado, Pedro não estava lá. Na sexta-feira de manhã, Jesus é levado ao pretório romano, Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus morre, é sepultado, Pedro não estava lá. No primeiro dia da semana, são as mulheres da Galiléia que vão, Pedro está acovardado, trancado dentro de casa com medo dos judeus. Mas quando as mulheres vão ao sepulcro, vem o túmulo aberto, vem o túmulo vazio, um anjo assentado em cima da pedra, dizendo para elas assim, o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui, ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Por que eu menciono o nome de Pedro, se Pedro também era um discípulo? É porque Jesus sabia que Pedro, naquelas alturas, já tinha desistido dele, mas Jesus não tinha desistido de Pedro. Aleluia. E então ele vai para Galileia, eu imagino que são 153 quilômetros de Jerusalém ao mar da Galileia. Cada passado uma fisgada na alma, cada passado uma tonelada de culpa na cabeça. E ele chega lá e ele não encontra Jesus. E ele diz para os seus colegas assim, eu vou pescar. Quando ele diz eu vou pescar, não está dizendo, olha, eu vou me distrair um pouco, vou ganhar uns trocados. Não, ele está dizendo o seguinte, chegou o fim da linha para mim. Agora não tem mais futuro, só tem passado. Vou voltar para a minha velha vida, vou voltar para a minha empresa anterior. Acabou o meu projeto de discipulado. Naquela noite, diz a Bíblia, eles não pegaram nenhuma piaba. Uma pescaria fracassada, estão voltando, o dia está amanhecendo, sem nada. E tem alguém lá na praia, 200 côvados, cerca de 100 metros. E esse alguém lá da praia se dirige lá no barco e diz assim, filhos, tens aí alguma coisa de comer? Filhos. Nessa palavra tem mais de 1 tonelada de graça. Eram homens covardes, que naufragaram diante do medo. Mas Jesus chama-os de filhos. Tens aí alguma coisa de comer? Eles responderam, não tem nada. Aí Jesus diz assim para eles, lançai a rede à direita do barco e achareis. O Jesus que nós adoramos controla os peixes do mar, controla as aves dos céus, controla os animais do campo, controla os astros, controla os planetas, as galáxias, a nossa vida. E quando ele lança a rede à direita do barco, 153 grandes peixes começam a pular. E João, que é mais sensitivo, disse, Pedro, é ele, é Jesus, ele está aqui, ele chegou, Pedro. Eu imagino que o Pedro lançou-se no mar com o coração acelerado, ele pensou assim, Jesus vai me arrebentar todinho, vai me quebrar todinho, vou botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, eu sou mesmo. Quando ele chega na praia, um susto. Quando ele chega, ele vê um braseiro. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus montou a cena da queda de Pedro para restaurar suas emoções, para curar a sua psique, para restaurar a sua alma. E quando eles então foram recebidos por Jesus, foram alimentados por Jesus, agora Jesus se volta para Pedro e pergunta assim, Pedro, você me ama mais do que esses outros? Ué, Jesus, eu não estou te entendendo. Não me basta amar igual aos outros? Por que me pergunta se eu devo amar mais do que os outros?
Porque lá atrás Pedro havia dito, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Pedro havia dito, eu sou melhor que os outros, eu sou mais fiel que os outros, eu sou mais leal que os outros. Jesus está perguntando, Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda pensa que você é melhor que os outros? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta a segunda vez, ô Pedro, você me ama? Agora não pergunta se ama mais não, só se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou a terceira vez, ô Pedro, você me ama? Oh, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Olha, no grego, esse discurso, esse diálogo tem outro contexto. Porque há duas palavras no grego aqui, no diálogo. A primeira palavra que Jesus, tu me amas, agapas-me. Petros, agapas-me. Esse amor ágape, o amor sacrificial que se entrega, que está disposto a morrer pelo outro. Pedro não respondeu essa pergunta. Pedro respondeu essa pergunta com outro verbo, filose. Eu só gosto do Senhor. Coragem de morrer para o Senhor não tem não. Eu não estou pronto para dar minha vida pelo Senhor não. Eu só gosto do Senhor. Aí Jesus perguntou a segunda vez do mesmo jeito, Petros, agapas-me, tu me amas com amor ágape? Pedro disse, não Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto para morrer, eu não tenho coragem de dar minha vida, eu apenas gosto do Senhor, filose. Por que Pedro se entristeceu da terceira vez? Porque Jesus mudou o verbo. Jesus usou o verbo que Pedro usara nas duas respostas anteriores e pergunta, Petros, fileis-me, pelo menos você gosta de mim? Aí Pedro respondeu do meu Senhor, eu só gosto do Senhor, filho, é só isso que eu tenho. Aí Jesus disse, então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura Pedro, restaura o ministério de Pedro. E a partir desse momento, Pedro não é mais um homem covarde, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, Pedro é um homem de oração, Pedro é um homem que está disposto a enfrentar a luta, a prisão, o açoite, a morte. Pedro é um homem corajoso, que prega e as pessoas se convertem, que ora e os enfermos são curados, que ora e uma morta ressuscita. É um homem que é um gigante de Deus. Mas, para terminar, Jesus disse para Pedro, Pedro, você está lembrado daquele dia que você falou que você daria a sua vida por mim? Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Mas não é agora não, é quando você ficar velho. Você será estendido, você vai ser cingido, você vai ser pregado numa cruz. Mas você vai me glorificar com esse tipo de morte. Sabe o que aconteceu? Na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 14 e 15, Pedro fala desse dia final. E se não for a graça, meus irmãos, Pedro teria que ser internado numa clínica psiquiátrica. Você já pensou que é um camarada saber que no final da vida, na velhice, vai ser crucificado? Ele chega em casa para tomar uma refeição e passa, eu vou ser crucificado. Ele vai dar um abraço na esposa, eu vou ser crucificado. A minha velhice vai ser uma velhice de tragédia, eu vou ser crucificado. Ele não tem tristeza, ele não tem pesar, ele não tem lamento. Ele chega no final da vida e ele declara a sua plena serenidade, a sua plena confiança em Deus. E assim termina esse homem. Agora cessa o registro bíblico, entra o registro da história. Diz que aqui nessa cidade de Roma, quando ele foi sentenciado à pena de morte, ele era um cidadão comum, não era um cidadão romano como Paulo, portanto a morte dele era crucificação. Os algozes chegaram para crucificá-lo e ele disse, crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Com esse estilo de morte, ele glorificou a Deus. Pois bem, achar que este homem foi o primeiro Papa e que os Papas são sucessores dele, não tem base bíblica, não tem base histórica, não tem base teológica. É um anacronismo histórico, porque nem papado existia ainda. O papado só veio existir no ano 607, quando o imperador Focas nomeou Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal. Então, notem vocês que toda essa estrutura que você está vendo, e toda a estrutura mundo afora, é fruto de uma exegese equivocada de Mateus 16, 18. A pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. A igreja não está fundamentada sobre um homem, a igreja está fundamentada sobre o Filho de Deus, a rocha eterna, que jamais será abalada. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.